Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria estarmos aqui juntos na presença de Deus, nessa manhã de quinta-feira, esse dia do Senhor, esse dia de adoração, ao Santíssimo Sacramento. E aqui, queridos e amados, hoje nós começamos o nosso dia pedindo ao Senhor para nos aumentar a fé. Os judeus, o povo escolhido do Senhor, o povo de Israel, não tinha fé, não estava com o seu coração aberto. Eles viam os milagres na frente deles. No Evangelho de hoje a gente vai ver que Jesus estava expulsando o demônio. Acabou de expulsar o demônio. Eles conheciam o mudo. Jesus expulsou o demônio. O rapaz sai e começa a falar. E logo em seguida eles pedem um sinal. Quer mais sinal que um mudo começar a falar? Jesus expulsar o demônio e o homem volta a falar. E de tantos os sinais que o Senhor já havia feito antes. Então, querido e amado irmão e irmã, você jovem, o que nós pedimos a Deus no dia de hoje é que para nós não sermos como esses aqui, que se apresentam na presença de Jesus. Porque esses fariseus, muitas das vezes nós podemos nos comportar como eles. Podemos estar aí sempre enfrentando o Senhor, sempre pedindo a Ele um milagre, uma resposta e com o nosso coração fechado. Enquanto isso, o demônio vai ganhando tempo, o demônio vai ganhando o teu coração, pode ganhar o meu coração, enchendo os nossos corações de quê? De dúvida. Lembram o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Adão e Eva? Pois é. O demônio colocou essa dúvida no coração de Eva. Mas será que Deus te ama tanto assim? Não ama nada. O que na verdade Ele não quer é que você coma desse fruto para você não ficar tão inteligente, não ter, o dom, o poder que Deus tem. É por isso que Ele falou para você não comer dessa maçã, porque, desse fruto dessa árvore, porque se você comer, você vai ser uma deusa também. E aí ele encheu o coração de Eva, primeiro, com essa ganância, com essa vaidade, e encheu o coração dela de dúvida. Enquanto ela, Adão, Eva, que conversavam com Deus, o que mais que precisavam, que sinal maior precisavam, mas o demônio está ali, sempre tentando colocar uma dúvida no teu coração, no meu coração, no coração dos seres humanos. E assim nós vemos tantos jovens aí, fora da igreja, batendo cabeça, buscando coisas que nunca, prazeres, dinheiro, posições, status, que nunca vão ser o suficiente. Porque como nós vamos ler hoje, na meditação do livro A Cruz de Cristo, Cristo no alto da cruz se despiu de tudo, nem mais suas roupas ele tinha. Conforme nós, nos dias de hoje, nós podemos ter a tranquilidade de nos despojar de tudo, nos despojar desse homem, dessa mulher velha que éramos, porque o Senhor nos dá tudo. Em contrapartida, aqueles que querem buscar se preencher com as coisas do mundo vão estar sempre vazios, num constante vazio, numa constante busca que nunca vai ser o suficiente. Bom dia, Fábio. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Então, no despojar com o Senhor, com Jesus na cruz, nós temos tudo. Enquanto aquele que quer continuar cheio de si mesmo, sempre vai estar vazio, sempre vai estar numa busca por algo, num ciclo infinito, num ciclo eterno que nunca vai conseguir ser preenchido. Mas é isso que o inimigo faz. Bom dia, Alessandro, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, mas é isso que o inimigo quer fazer, ele quer lançar a dúvida no teu coração, e assim como esses fariseus, esses que eram escolhidos, que o Senhor queria tanto fazer por eles, sempre estava ali a dúvida, eles sempre estavam pedindo sinais, mas para quem está com o coração fechado, não adianta o Senhor mandar mais sinais, nunca vai ser o suficiente, o que o Senhor quer fazer. Bom dia, Pablo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo.
E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, vamos começar o nosso dia pedindo ao Senhor para que Ele possa abrir o nosso coração. Que nós possamos abrir o nosso coração à vontade de Deus, à palavra de Deus e abrir os nossos olhos para enxergarmos todos os sinais, todos os milagres que Ele já faz na nossa vida todos os dias. Para que não sejamos como esses fariseus, fica perdendo tempo e pede sinal, e a vida está passando, e o inimigo, o demônio está ganhando tempo e espaço na tua vida. Bom dia, Lê, que Deus te abençoe e seja muito bem-vinda. E assim vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em Lucas 11, do 14 ao 23. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Blasfêmia dos fariseus. Jesus recusa um prodígio. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que expulso os demônios, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte do que ele o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados e que as palavras do Santo Evangelho promovam a conversão do nosso coração. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, quem não está comigo está contra mim. Bom dia, Brendo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Quem não recolhe comigo, espalha. Então aqui, mais uma vez, o Senhor vem nos trazer. Ou é quente ou é frio. Não tem espaço para o morno no reino de Deus. E é muito injusto também se comportar como uma pessoa morna, com uma fé morna, diante daquele que dá a vida por cada um de nós. Então, quem não está comigo, está contra mim. E que tristeza, meu irmão, minha irmã, o Senhor olhar para nós, para esses filhos queridos que Ele deu a vida, que Ele daria a vida de novo, quantas vezes fosse necessário, o Senhor daria a vida por cada um de nós. E no meio do caminho, no meio da dúvida, no meio das tentações, a gente vira as costas. E o pecado é isso. Cada vez que levamos uma vida de pecado, cada vez que cometemos um pecado, cada vez que queremos e permanecemos de forma consciente no pecado, é como se a gente virasse as costas para o Senhor. Jesus está lá, de braços abertos, por cada um de nós, de braços abertos naquela cruz, onde seus pulsos, como meditamos essa semana, com seus pulsos pregados no alto daquela cruz, seus braços abertos, Ele espera a cada um de nós. O Senhor ressuscitado hoje espera por mim e espera por você. Ele que quer te dar o abraço acolhedor.
Ele que quer curar as tuas feridas, desde aquelas feridas da infância, desde aquelas dores, desde as maiores dores que você tem na sua vida, o Senhor quer e está disposto a curar. E eu sei, você sabe também, que é só o Senhor que pode chegar e com a sua mão ensanguentada, Ele pode tocar o teu coração e curar essas feridas. Não tem ninguém, não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum status, não tem nenhum emprego, não tem nenhuma pessoa que pode preencher e curar as dores do teu coração sem ser o Senhor. Então, mesmo sabendo disso, quando cometemos o pecado, como ontem lemos os simples e pequenos e poucos 10 mandamentos, todas as vezes que infringimos um desses mandamentos, é como se nós estivéssemos, mais uma vez, dando as costas para Jesus. O Senhor tem tanto a nos dar, e nós podemos estar nos virando de costas para Deus e nos recusando a aceitar a sua graça. E ainda pior que isso, o Senhor, durante essa semana no Evangelho, o Senhor também fala que quando nós não cumprimos os mandamentos e ainda servimos de exemplo, ainda levamos outros a não cumprirem também os mandamentos, somos considerados os menores no reino de Deus. Hoje o Senhor fala que quem não está com Ele está contra Ele. Imagina estarmos contra Deus. Bom dia, Sofia, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. O Senhor busca por adoradores. E todas as vezes que pecamos, todas as vezes que soltamos a mão de Deus, todas as vezes que, como crianças birrentas, cruzamos os braços e nos recusamos a fazer a vontade de Deus e tomar as rédeas da nossa vida, e vai ser um resultado horroroso, tenho certeza que vai ser um resultado horroroso. Pode que socialmente pareça para a sociedade consumista, capitalista, que você está tendo algum resultado, meu irmão, minha irmã, mas diante do Senhor e diante de tudo que Ele podia te dar, e posso falar com certeza, esse resultado é muito pequeno frente a tudo que o Senhor quer te dar e pode te dar. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem o melhor para você, mas você precisa abrir o teu coração. E ainda pior, que não ter os bons resultados aqui na terra, o pior é perder a tua alma. É saber que a tua alma está entregue ao maligno. E o demônio que ele vem fazendo, e falo por mim também, e quanto foi esse período de dúvida, de descrença, desde lá em pequenininha, desde a adolescência, uma vida de dúvida. Bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo. Mas será que Deus é tudo isso? Será, e coloca um monte de porquê. E na cabeça dos jovens hoje, o Senhor que está aqui com a sua palavra, que deu sua vida por nós, o inimigo vai tentando ganhar os corações, os pesquisadores, o pessoal que trabalha com a ciência, né, com a filosofia, às vezes fica nessa devagando. Mas será que Deus existe? Mas será que Ele me ama tanto? Mas será que tem tanto poder? Mas será que tem vida depois da morte? E é isso que o demônio precisa mesmo. Ele precisa colocar essa dúvida do nosso coração, porque o jogo já está perdido para nós quando a gente declara que não existe o inferno. Aí a gente está de fato na mão do palhaço. É tudo que o demônio precisa, te fazer acreditar que não existe céu, que não existe inferno, que essa vida acaba. Porque a partir desse momento, você se entrega às suas próprias governanças, à sua própria vontade, e a sua própria vontade vai te levar, meu irmão, para o inferno. Perder a tua vida eterna, estar contra Jesus Cristo. Juliana, mas Deus não vai fazer nada? Deus vai deixar assim? E é a mesma coisa que os fariseus queriam, que Jesus desse mais sinais e mais sinais. E nem lá, no Jardim do Éden, Deus vendo, Deus estava naquele momento também presente, olhando para aquela cena de Adão e Eva, de Eva conversando com a serpente.
e Eva sendo tentada, e Eva sendo deixando ser conduzida por sua vaidade, pela dúvida. Deus estava vendo aquela cena, com certeza. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele escuta tudo, Ele vê tudo, vê o presente, vê o passado, vê o futuro. Mas Deus, Ele não segura a mão de ninguém contra a nossa vontade. Ele só age quando nós damos oportunidade para Ele agir. Ele não arromba o coração de ninguém. Então, querido e amado irmão e irmã, é orar e vigiar. O demônio está aí e ele vai te falar que não tem problema. Deixa pra aí, todo mundo faz, é assim mesmo. Isso aí, Leandro, ele nos dá o livre-arbítrio. Imagina a dor, porque quem dá o livre-arbítrio aí para os seus filhos sabe o quanto que é difícil deixar o filho quebrar a cara. Você que tem a tua experiência, você sabe que vai dar errado. E o Senhor olha para cada um de nós também. Ele quer agir, Ele quer tomar a frente do nosso coração, das nossas atitudes. Mas nós precisamos pedir a Ele, dar a autoridade para o Senhor fazer. Enquanto a gente ficar brigando com esses fariseus, o cara tinha acabado de... O homem era mudo. Jesus expulsa o demônio. O demônio sai, o mudo começa a falar e a multidão fica admirada. E 1 minuto depois, eles pedem um sinal de novo. Não adianta. Para quem está com o coração fechado, Deus não tem o que fazer. E como em Adão e Eva, Deus não tinha mais o que fazer. Ele não vai tirar de nós esse presente que Ele nos dá, que é a liberdade. E de você também não, meu irmão, minha irmã. Mas que possamos olhar para dentro hoje e ver o que está dominando o nosso coração. Quais são esses prazeres do mundo que têm dominado os nossos corações, têm guiado as nossas atitudes. Porque vai ser muito triste. E eu não quero, e peço a Deus para me dar a graça todos os dias, de que nessa vida, que eu não seja essa que esteja contra Jesus, contra Deus, contra o Filho de Deus. Que você também não seja esse. Porque quem não está com Ele, está contra. Então, que possamos fazer esse exame de consciência nesse período da quaresma. E que o Senhor nos leve antes de pecar. Se é para pecar, se é para ficar contra o Senhor, não, Senhor, tá, ó, me leva antes, mas que o nosso maior desejo, o nosso maior sonho seja, como diz Santa Teresinha, fazer a vontade de Deus. Se for para ofender a Deus, Senhor, que Tu nos leve antes, mas não nos permita, e seja o dono do nosso coração, o dono das nossas vontades, o imperador do nosso coração. E assim, queridos e amados irmãos, despojados das nossas vontades, que possamos, como Jesus Cristo, que foi despido naquela cruz, e hoje nós vamos à leitura do 22º dia, o espólio. 22º dia da nossa meditação da cruz de Cristo. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre o espólio. Jesus foi levado até o alto da cruz. Jesus ficou despojado de tudo na cruz. É o espólio, o despojamento. É a pobreza mais absoluta. Nada restou ao Senhor, ao não ser um madeiro. Para chegar a Deus, Cristo é o caminho, mas Cristo está na cruz. E para subir a cruz, é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas da terra. E é isso que os fariseus não tinham, é isso que o povo escolhido por Deus resolveu virar as costas e estar contra Deus. Eles não tinham esse coração desprendido das coisas da terra. E é isso que o Senhor nos chama hoje, querido e amado irmão e irmã, que possamos ter um coração desprendido das coisas dessa terra. Senhor, deixaram-te sem nada,
Aos teus discípulos, por vezes, não nos falta quase nada e ainda nos queixamos. Aos teus discípulos, nós, nos dias de hoje, por vezes, não nos falta quase nada e nos queixamos. E ao Senhor, deixaram sem nada, sem suas vestes, sem suas roupas. Se acompanharmos o Senhor de perto, desprendidos de tudo, pouca coisa nos bastará para andarmos pela vida com a alegria dos filhos de Deus. Porém, se nos afastarmos dele, nada será suficiente para preencher o nosso coração, sempre insatisfeito. Os bens materiais, procurados como fim, são pobres sucedâneos da felicidade a que aspira o mais íntimo do nosso ser. Muitos procuram a felicidade por esses caminhos e o resultado, lá no fim, é sempre o mesmo. Uma profunda decepção, um grande vazio interior e, não poucas vezes, um profundo desalento. Senhor, se queres tudo, toma-me tudo, para que quero, mesmo as coisas mais ricas e valiosas, para que quero as coisas mais ricas e valiosas, as coisas mais atraentes, de mais êxito, se não me levam para ti. Compreendo bem as palavras de São Paulo. Tudo tenho por lixo, desde que ganhe Cristo. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, o nosso coração, muitos procuram a felicidade por esses caminhos, e o resultado é sempre o mesmo, uma profunda decepção, um grande vazio interior ou desalento. Enquanto nós vamos olhar, e para que nós vamos querer tantas coisas desse mundo, tanta riqueza, tanta fama, tanto status, tanto poder, tanta coisa, tanta casa, tanto carro, tanta moto, tanta viagem, tantos bens, se não tivermos a Jesus. Tudo tenho por lixo, desde que ganhe Cristo. Querido e amado irmão e irmã, a gente não sabe nem se vamos estar aqui amanhã. Eu não sei se vou estar aqui nem para terminar essa quaresma. Eu não sei nem se estarei aqui para a próxima quaresma, para o ano de 2027. Eu e você não sabemos. A gente não sabe das pessoas que a gente ama, da nossa família, quem vai estar com a gente nesse final de ano, na próxima virada de ano. Se nós estivermos vivos, a gente nem sabe quais dos que a gente ama vai estar junto de nós. Então, para que isso? Se acompanharmos o Senhor de perto, desprendidos de tudo, pouca coisa nos bastará para andarmos pela vida com a alegria dos filhos de Deus. Então, que não corrompamos, que não troquemos o Senhor, que não corrompamos a nossa alma por conta desse lixo que, como diz São Paulo, nos afasta de Deus e que nos deixa tão vazios. Que no dia de hoje possamos entregar o nosso coração ao Senhor, possamos deixar que Ele reine e que Ele já seja esse sinal, a paz que Ele nos dá, que seja o sinal que nós tanto procuramos. Que possamos no dia de hoje também, nessa quinta-feira, buscar a igreja. Hoje todas as igrejas estão abertas em adoração. Hoje é quinta-feira, é dia de adoração ao Santíssimo no altar. Tantas igrejas, tantas capelas estão com o Santíssimo exposto, que você pode ir à igreja, fazer o teu momento de oração, de adoração. Bom dia, Figueiredo, que Deus te abençoe, que você possa deixar o Senhor agir no teu coração. Hoje também, dia de confissão, amanhã, sexta-feira, final de semana, as igrejas, padres, pastores estão aí, esperando por você. As igrejas fazendo horário de plantão extra. Tem igrejas aí que eu já vi notícias que estão 24 horas abertas para que as pessoas possam ir até mesmo se confessar no horário que dá. Então não dá de manhã, não dá de tarde, não dá de noite, então dá de madrugada. Então tá bom, vai ter um padre lá esperando a tua confissão, meu irmão, minha irmã. Então que nessa quaresma você possa ter uma quaresma que seja de fato esse encontro com o Senhor, que não seja
uma quaresma desperdiçada, uma quaresma infrutífera, mas que nós possamos abrir o nosso coração. E para isso, vamos clamar o Espírito Santo sobre cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que São Miguel Arcanjo nos proteja, o nosso anjo da guarda esteja sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e nos livrando de todas as tentações do maligno. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, 6h30, com a graça de Deus. Um beijo para vocês.